Vamos lá, time. Nossa 10ª aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar como entender e gerir a cultura da sua empresa. Todas as nossas aulas são importantes. Essa aqui eu vou dizer para vocês que se você quer realmente ter um clima organizacional saudável na sua empresa, preste atenção nessa aula e faça os exercícios, porque pode transformar o seu negócio. Você pode realmente, a partir de hoje, ter uma equipe, um time de alta performance, mudando simplesmente comportamentos. Ok? Vamos lá. Bom, essa aqui foi da aula passada. Nós tínhamos o livro Aplicação da Linha de Lousada. A Lune não estava presente, mas quem estava presente, o que achou da linha de Lousada? Faz sentido? Total. Isso vale a pena você ver, viu, Luiz? Essa pode ser o pulo do gato. Eu comecei a aplicar, não no trabalho, comecei a aplicar aqui em casa. E aí, qual foi o A minha ganho? filha. A minha filha. E aí, teve resultado? O conceito é perfeito, dá para aplicar numa boa. É muito legal. Gente, apliquem. São coisas que às vezes a gente acha que é uma coisa tão simples, mas o básico que a gente faz tem uma transformação tão grande que a gente não tem ideia. Então, olha lá, Lune, eu vou mandar o link da aula passada para você, tá? Que E você manda não vê. o do livro também, o capítulo. Tá. Tá? E essa ferramenta aqui eu vou mandar para você também, que não está na. Ah, mas a gente passou, você vai assistir lá, do Paulo falando sobre linha de Lousada. Se você Sim. aplicar isso na sua empresa, você vai ver uma transformação absurda com o seu time, O que tá é bom? isso, linha de Lousada? Então, você vai ver lá, mas resumindo, ele é um pesquisador dos Estados Unidos, ele criou um método e uma pesquisa com milhares de pessoas que ele descobriu que para cada palavra negativa ou crítica, eu preciso de ter pelo menos, no mínimo, de 4 a 8 palavras positivas ou elogios para poder compensar o negativo que foi proferido. Entendi. Então, vou dar um exemplo, que não é o caso de vocês. Aquele empresário que ele só quer cobrar e criticar, ele nunca elogia, porque ele diz o seguinte: você não faz mais do que eu estou te pagando para fazer. E aí o colaborador está lá e ele está fazendo. E ele faz o trabalho dele correto todo dia. Ele não recebe um elogio. Aí quando ele comete um erro, desce tudo na cabeça dele. A cobrança é impressionante, a crítica. O que esse colaborador sente? Eu só sou criticado. Então, e Desmotiva, vem uma né? desmotivação automática, né? Então, é preciso a gente identificar que eu preciso, óbvio, a crítica vai vir, a gente está falando nem de crítica, mas de feedback, quando a gente traz o feedback de orientação, onde eu vou orientar ele aonde ele errou e fazer que ele tenha uma assertividade, que ele aprenda com o erro, mas eu só posso fazer isso se eu tiver uma cultura dentro da minha empresa onde eu tenho uma cultura de elogio. Sim. Onde eu estou sempre ali falando dos acertos, e quando vier o erro, fica muito mais simples da gente estar cobrando, tá? Entendi. É isso. A ideia é essa, mas assiste lá para você aplicar a metodologia direitinho. Vamos lá. Como entender e gerir a cultura da sua empresa? Clima organizacional. Gente, Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, é o cara que criou esse termo, e ele diz o seguinte: a cada 1% de melhoria no clima organizacional corresponde de 2 a 4% de aumento de receita e produtividade. Muito bom. É algo e é algo comprovado, tá? Então, se você melhora o clima da sua equipe,
Se você melhora o clima do seu negócio, do seu trabalho, onde as pessoas trabalham, você melhora a sua receita, a sua produtividade. As pessoas trabalham melhor, ok? Beleza. Então, você que é líder, você é o grande responsável pelo clima e o ambiente de trabalho da sua equipe. Então, a responsabilidade está em você. Você é o responsável. Porque tem que vir de cima para baixo. E é você que cria o clima dentro da sua empresa. Concordam? Sim. Então, vamos lá. Clima é o quê? É a média emocional da empresa vocacionada a produzir com quantidade e qualidade. Deve ser um ambiente agradável, prazeroso, que estimule o cumprimento de quê? Da sua missão, visão e valor. Vamos lá, primeira aula, nós construímos o quê? Missão, visão e valor, não foi? Então, eu tenho lá formado isso. Como que eu consigo passar para que os meus colaboradores consigam comprar a ideia e ter um engajamento dentro da minha visão e dentro da minha missão, se eu tiver um clima organizacional bom? E quem cria esse clima sou eu. Quando eu tenho um clima bom, é muito mais fácil que a cultura da empresa seja implantada, porque eles vão ver que existe um ambiente que é fértil, onde você pode realmente estar o quê? Cultivando o que você precisa trazer deles. Então, você semeia e você colhe. Agora, se é um terreno árido, onde o clima não é bom, o clima é tóxico, dificilmente você vai conseguir trazer do seu colaborador que ele tenha um engajamento. Ele vai trabalhar por dinheiro. A verdade é essa. Então, o trabalho sob pressão é bom ou ruim? Quem pode me dizer? Depende. De quê? O Flávio está no... Depende do tipo da pressão. Por exemplo, eu trabalho muito bem sob pressão de prazo, pressão de meta. Eu trabalho muito bem sobre isso. Entendeu? Agora, e os seus colaboradores? Cada um trabalha de uma maneira. Tem Mas o gente que é que melhor? É bom o seu colaborador trabalhar sob pressão? Sempre depende sob do tipo da pressão? pressão. Não. Depende do tipo da pressão que for. Tem gente, isso que eu estou falando. Se eu ficar muito solta, eu fico dispersa. Lúnia. Depende do que é pressão. Pressão no quê? No sentido de só cobrança? Não. Tem gente que se ficar solta, por exemplo, aí eu fico procrastinando, entendeu? Se você vai assim, Lúnia, faz o livro. Eu não faço. Agora você vai falar, Lúnia, olha só, eu quero que você faça o livro e me entregue dia 5. Eu vou fazer o livro e te entregar dia 5. Eu sou assim, Então entendeu? vamos lá, ó. Quando a gente se Melhor. coloca à pressão, né, quando o funcionário se coloca, né, ele próprio à pressão, costuma ser boa. E esse Quando é o depende ponto. de estímulo externo, Esse é o ponto. sempre. O trabalho sob pressão, a pressão tem que vir do colaborador, não nossa. Não do Tá aí. líder. Perfeito. Entendeu? A melhor pressão é que vem da motivação interna. Ele tem que se cobrar. Ele tem que ver que ele precisa entregar o melhor. Ele tem que ter essa motivação. É automotivação. Agora, como que você cria essa automotivação? Quando você tem um clima bom. Entendeu? Entendi. Porque se você só cobra, o clima fica ruim, fica hostil. Mas se você tem um clima bom, onde você consegue que os seus colaboradores entendam que ele precisa entregar aquilo que a empresa tem como missão e visão, ele mesmo se cobra que ele não está cumprindo aquilo que a empresa precisa dele. Então vem uma motivação interna. Essa é a boa pressão. Uhum. Qual é o ambiente ideal? E aqui é muito interessante isso, né? Nenhum médico até hoje consertou um osso quebrado ou curou um ferimento. O que ele faz? O máximo que ele consegue fazer é o quê? Criar um ambiente propício para o próprio corpo se curar. Entendeu?
E assim a gente levando para o nosso ambiente de trabalho é o quê? Eu crio um ambiente propício dentro do meu trabalho, onde os colaboradores vão ter um clima bom, organizacional, e eles vão ver que existe uma necessidade deles entregarem um serviço de qualidade, de excelência. Então, eu preparo o ambiente e eles me entregam. É o líder quem cria a qualidade do ambiente de trabalho. Gente, são vocês que criam. Vocês criam, não são os colaboradores. E na grande maioria das vezes, eu vou falar assim, 95% dos empresários, empreendedores que vêm a mim, estou com problema de equipe, estou com problema de equipe, ele fala, o problema está na equipe, e não está na equipe. Está nele. Ele criou um ambiente ruim, ele está criando um ambiente tóxico e hostil dentro da empresa. E não tem como você cobrar do colaborador algo melhor, porque tem que vir de cima para baixo, não tem jeito. E aí a pergunta que eu faço para vocês, como está o ambiente do trabalho de vocês? Como que está o clima organizacional hoje na empresa de vocês? Quem quer compartilhar? Eu vou compartilhar. Eu entendo bem isso que você falou. Sabe que eu mudei muito depois que eu comecei a fazer esse treinamento aqui. Eu comecei a ter uma outra visão lá. E eu observei que realmente o rendimento melhorou bastante. E sim, a partir do meu comportamento mesmo, com eles, sabe? Com a Legal. equipe e tudo assim. Achei legal esse negócio de falar que 1%, né, que melhora o rendimento, né? Realmente, melhora mesmo. E é engraçado, assim, na semana que eu estou mais tensa, por exemplo, tem uma conta grande para pagar e eu estou tensa, aí ao invés de aumentar a lucratividade para aquela conta e tal, aí é que aquilo não vai. E na semana que eu estou mais light, mais não sei o quê, aí vem demais. E é notório isso, né? Você consegue visualizar, na prática isso, é prática. Então você vê que como você é líder, como você as pessoas olham para você como exemplo e como uma referência, e tudo que você faz, você mexe na cadeia debaixo de você, você mexe com o clima todo debaixo de você, e é muito. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte: muitas das vezes, e a empresa, às vezes, é uma empresa sólida, é uma empresa que dá lucro, é rentável, é produtiva, só que ela só consegue fazer isso quando o dono não está. Caraca. É sério isso. As pessoas trabalham melhor, as pessoas produzem mais, as pessoas correm mais atrás, porque o ambiente ficou o quê? Mais saudável. Não ficou tóxico, entendeu? Então as pessoas se sentem mais tranquilas de executar aquilo que elas precisam entregar, aquilo que elas precisam Eu realmente já fui produzir. empresa que eu falo assim, esse é o dono, é melhor não conversar com o dono. É melhor conversar com o funcionário. Né? O dono vem, bagunça tudo. Exatamente. Porque e a gente vai falar isso, hoje, a gente vai falar sobre isso, tá? Tem ferramentas para a gente mudar a nossa forma de ser. Se o líder não tem a visão de melhoria, se ele acha que está tudo bem, porque ele sempre foi assim, continua sendo e acha que vai morrer assim, que ninguém tem que mudar, ele leva a empresa dele para o buraco, infelizmente. Ou ele fica sempre estagnado, não consegue crescer, porque ele mesmo está criando um ambiente que não é um ambiente fértil, não é um ambiente propício de crescimento. As pessoas não conseguem trabalhar num ambiente tóxico. Não tem como, gente. Não tem como, ok? Vamos lá. A pergunta agora, quero que vocês respondam. De 0 a Boa 10. noite. Desculpa Boa aí o noite. atraso.
Boa noite, Anderson. Tudo bom? De 0 a 10. Anderson, Como está a qualidade do ambiente de trabalho de sua empresa? De 0 a 10, como está a qualidade do clima organizacional da sua empresa? Enumere ao menos 3 atitudes que você tem tomado que estão prejudicando o clima organizacional da sua empresa. E após responder, quais decisões você toma? Gente, vocês precisam, mesmo vocês não queiram compartilhar aqui, mas vocês precisam ser o quê? Transparente com vocês na hora de responder isso, na apostila de vocês está lá. Então, assim, façam esse exercício. Se a gente tivesse presencial, a gente estava fazendo isso agora, mas façam o exercício, porque toda vez que eu trago isso à tona, eu tenho transformação, tá? Então, eu preciso realmente executar para saber onde eu posso melhorar. Onde eu posso melhorar o clima da minha empresa? Porque sou eu responsável por ele. Então, como que eu posso melhorar a qualidade? Quando eu sei onde está ruim. Você tem que dar uma nota. Se a nota for 10, você acha que não tem, tá tudo bem, não tem nada para melhorar. Tá tudo maravilhoso. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o feedback que você tem da sua equipe? É exatamente essa. As pessoas, a tua equipe, a resposta hoje, se eu perguntasse para a equipe, a resposta realmente seria 10, que o ambiente de trabalho é maravilhoso. Então, né, a gente precisa ter transparência quando for responder isso, porque através disso vai haver mudança. Limite é o que mantém a sanidade das pessoas em suas empresas. É a estrada que te leva para a felicidade. Empresa feliz é uma empresa que tem limite. Gente, a gente precisa ter limite nas nossas decisões, inclusive. E às vezes falando, eu sou dono da empresa, eu posso tudo. Será? Será que algumas atitudes que a gente toma como dono do nosso negócio, porque a gente acha, por ser dono, será que essas atitudes, quando eu não coloco limite, será que elas não prejudicam a minha empresa? Ok? Existe uma fórmula para satisfação e, gente, vocês podem usar isso não só para os colaboradores de vocês, mas para o cliente também. É uma fórmula que você precisa executar na sua empresa. Qual é a fórmula para que você possa saber se existe satisfação? É a percepção menos expectativa. O que é isso? A expectativa é o que você vendeu para o seu cliente, por exemplo, que você ia entregar para ele, ok? A expectativa é o que você vendeu para o seu colaborador que você iria entregar para ele. E a gente não está falando só de salário, nem de benefício, mas de clima. O que você vendeu para o seu colaborador quando você contratou, para que ele pudesse trabalhar na sua empresa? Ou para o terceirizado, que você falou, você chamou o terceirizado e contratou ele para trabalhar na sua empresa? Qual foi a venda do clima, por exemplo, e do ambiente de trabalho que ele estaria recebendo? Por quê? De acordo com o que você vendeu, existe o quê? Agora, o índice de percepção e a satisfação. Olha só, hein? Isso é muito sério, inclusive para o que você dá para o seu cliente. A satisfação é quando a percepção da pessoa tem um nível maior do que você disse que entregaria para ela. Compreenderam? O grau de seriedade que é isso? Quando você entrega para o seu cliente aquilo que você prometeu, desculpa, isso não é satisfação. Você está entregando, então está zero, está tudo bem. Você entregou o que você prometeu. Mas você quer um índice real, onde a pessoa possa dizer, cara, aqui é diferente. Essa empresa é diferente. Ela entrega mais do que eu pedi. Vamos dar um exemplo? A gente vai no restaurante. Você vai no restaurante, geralmente, aí eu vou falar como eu faço, tá? Restaurante. Geralmente eu olho o Instagram, vejo qual é o diferencial. Eu vou no Google, vejo o que as pessoas estão falando, vou no TripAdvisor, eu vejo como que é a recomendação daquele restaurante. Geralmente eu faço isso. Eu vejo os pratos, geralmente a gente já compra, já saboreia o prato
antes de chegar lá, né? Porque você vai ver o prato, acha bonito, a sobremesa e tal, o prato principal, você já está consumindo aquilo. E você vai, eu pelo menos faço isso, pesquiso antes de chegar lá. Beleza. Vou dar um exemplo, não vou falar o nome da empresa. Eu fui aqui num restaurante no Recreio, um restaurante diferenciado, olhei no Instagram, show de bola, as fotos profissionais, pô, dá água na boca de você ver as fotos, fantástico o Instagram dele. Você olha o restaurante, o ambiente, né? A decoração é propícia, aconchegante, dá vontade de você entrar no restaurante. A recepcionista da porta, sorriso aqui, recebendo maravilhosamente bem. A qualidade do prato realmente é muito boa, o prato em si, né? A qualidade, excelente. Agora me explica, um restaurante desse, de tudo isso que eu falei para você, eu voltaria lá? Sim. Não, eu Por não quê? volto mais lá. Por quê? Não. Me responde por quê? Você achou uma barata? Não, não falei que o Não, produto é não bom. tem Então nada de novo, assim, eu não tem achei, eu nada, achei, eu achei tranquilo, tá? O preço? O não tem preço nada que também normal. Eu tinha visto o preço lá. não Tem tem uma nada que coisa, te instigue a voltar. aí seria uma satisfação, né, top que se for 0-0 eu voltaria lá, porque não teve nada de ruim, se fosse isso. Só que uma coisa que eu não volto lá, o atendimento na mesa. Ah. Foi péssimo. Os garçons que estavam distribuídos dentro do salão, tinha um grupinho que estava batendo papo lá na cafeteria, 4, 5. O cara que veio me atender, parecia que ele não queria que eu entrasse ali naquele lugar, parecia que ele estava fazendo um favor para mim de estar me atendendo. A forma de falar, a feição, o gesto, tipo, estava escolhendo, não conhecia o restaurante, foi a primeira vez, então, para ele, da minha forma, ele já queria que eu já falasse o que eu queria, eu nem conhecia os pratos direito, então tinha que olhar o cardápio, tinha que. Estava com a minha esposa, então a gente estava decidindo em conjunto. A forma dele, não só na primeira vez, mas quando veio entregar o prato, quando veio tudo, péssima qualidade no atendimento. Não volto mais lá. Produto é bom? Bom, excelente. Restaurante é bonito? É. Os pratos são realmente. Você olha para o prato, dá vontade de comer, dá, e o produto é bom, de qualidade. Mas o atendimento, péssimo. Como que ficou a minha satisfação? Negativa. Concorda? Então eu não volto mais lá. Mas vamos dizer que ele tivesse entregue aquilo que ele prometeu lá. Tá? Cheguei, comida boa, atendimento bom, que é isso que ele entrega lá no. Eu voltaria lá, mas está aqui, ó. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses. Vamos. Qual é a forma que ele conseguiria me atrair para que eu voltasse todo mês ou de repente toda semana lá? Se a minha percepção fosse totalmente diferente, maior do que a expectativa que eu tinha em relação ao lugar. Entenderam? Então, sim, Lune, você vende um serviço. Sim, Quando você vende serviço, você está dizendo para a sua cliente que você vai entregar. sim. Beleza. Se você entregar somente aquilo que você promete, ok, você zerou a conta. Tá? Você está fazendo como todo mundo faz, está entregando o que prometeu. Lembra que eu já falei algumas aulas atrás sobre o over-delivery? Sim. Nós precisamos entregar mais do que o cliente espera. Mais. Eu preciso entregar mais. Só ali a percepção dele vai ficar maior do que a expectativa, e isso traz uma positividade na satisfação, e é isso que faz ele te recomendar, é isso que ele faz atrair mais clientes para você, é isso que faz ele voltar mais vezes. Então, a percepção sendo maior do que a expectativa, cria uma satisfação positiva para você, e é isso que você vai fidelizar o seu cliente. Beleza? Sim. Gente, é uma fórmula básica, e serve para qualquer negócio. Qualquer negócio. Vamos lá.
O Tchau Arco, ele, no livro dele, né, o Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala o seguinte, ó, temos mais sucesso quando estamos felizes e somos mais positivos. Vendedores otimistas fecham 56% mais vendas do que seus colegas pessimistas. Estudantes preparados para se sentir felizes antes de fazer um teste de matemática apresentam desempenho muito melhor do que seus colegas em estado de espírito neutro. Vamos falar agora sobre a positividade no ambiente de trabalho. Acontece que nosso cérebro é literalmente configurado para quê? Para apresentar o melhor desempenho não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. O nosso cérebro, ele entrega muito mais quando ele está feliz. E um erro muito grande, e aí vamos falar de todos nós, tá? Na grande maioria das vezes a gente acha o seguinte, não, quando eu conseguir algo, eu vou ser feliz. Não é isso? É o contrário, é o contrário. Eu, como eu te falei, quando eu estou mais light, eu vendo mais. Mesmo, e quando eu estou querendo vender mais, estou tensa querendo vender mais, eu não vendo. Lune, você já descobriu na prática que é exatamente o que a gente está falando aqui hoje. Toda vez que eu estou mais feliz, meu cérebro me entrega mais, sempre. Se eu estiver negativo, se eu estiver neutro, ele trava, ele vira uma chave, ele não entrega. Imagine isso agora, olha agora isso, na sua equipe, no seu ambiente de trabalho. Preste atenção. Se eu estou criando um clima ruim e hostil, somente de pressão, tem que entregar, tem que vender, tem que não sei o quê, eu só cobro. O que eu estou fazendo com a minha equipe? Eu estou fazendo o contrário, gente. Eu estou desmotivando eles a vender. É o contrário. Então, se vocês conseguirem implementar isso no ambiente de trabalho de vocês, o resultado de vocês começa a ser exponencial. É mudar mindset. É mudar a forma de falar, é mudar a forma de pensar, é mudar a forma de se comunicar com os colaboradores, é criar um ambiente. Ó, eu vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha dezenas de pessoas debaixo de mim, e o que eu procurava fazer? Eu sempre fazia o seguinte, assim, na grande maioria das vezes, eu tirava do meu bolso, tá, gente? Era a minha forma de agir, mas com isso eu conseguia engajamento, o pessoal fazia, não porque eu estava obrigando, mas porque exatamente isso, como eu criava um clima muito bom, as pessoas, elas entre si, elas se uniam para entregar o melhor. Então o que eu fazia? Gente, sexta-feira, do nada, gente, hoje é dia de pizza. Dia de pizza, comprava lá na Domino's, pizza. Pô, passava um tempo, do nada, por uma quarta-feira que ninguém tá esperando nada. Hoje é dia do picolé. Ia lá embaixo, comprava um picolé e distribuía para todo mundo. Ah, doce, brigadeiro, sempre tinha algo. Para quê? Não porque eu estava trocando com eles, se vocês fizerem, vocês... Não, era o contrário. Eu estava criando um clima bom para que depois disso, eles me entregassem. Entendeu? E geralmente a gente faz o contrário, ó. Eu vou fazer se você me entregar. Não. Cria um clima para que eles estejam bem, felizes, porque você vai ter um resultado positivo. É automático isso. Eles vão te entregar mais. Entendeu? Mas a maioria dos empresários querem fazer o contrário. Só te dou algo se você me entregar algo. Então é sempre uma cobrança. Então, gente, funciona muito bem, tá? Eu sempre fazia assim, comprava um voucher de Outback. E falei, gente, hoje tem sorteio aqui, ó. Vambora. Voucher de Outback. E às vezes, R$50. Eles adoravam isso, gente. Adorava. R$50. Agora, voucher da pizzaria. Lá tinha as pizzarias lá que tinha voucher. Voucher da pizzaria tal. Voucher do cinema. Comprava lá no Cinemark, comprava voucher de cinema. Gente, isso traz um ambiente tão saudável, tão alegre, tão feliz ali, que
E as pessoas estavam ali. No dia que o bicho pegava, que eu precisava deles, o que vocês acham que eles faziam? Eles me largavam sozinho? Não. Porque não era um ambiente de cobrança. Entendeu? Então, automaticamente eu estava criando o quê dentro deles? Uma pressão interna dizendo, cara, e assim, óbvio que tem pessoas e pessoas, a gente nunca vai ter todo mundo nesse ambiente. Mas quando você tem o maior número de pessoas com essa visão dentro da sua equipe, o que acontece com aquela que não tem? Ela se sente constrangida porque os outros estão, entendeu? E ela vai junto com eles porque ela não quer ficar fora do rebanho. Então, crie um ambiente positivo e aí tem que começar por quem esse ambiente positivo? Por nós. Por vocês. Sempre por vocês. Então, quando você sair de casa para ir trabalhar, pensa nisso. Se eu chego no meu ambiente de trabalho de forma negativa ou neutra, porque eu estou estressado, eu tenho que pagar conta e não sei o que, eu estou criando o que na minha empresa? Um ambiente, um clima ruim. E as pessoas não vão entregar o que eu preciso. Então eu tenho que chegar lá como? Mesmo que eu não esteja positivo, você tem que estar com um sorriso daqui a aqui. Tem 10 milhões de contas para pagar, você não sei, nem sabe como vai ser. Mas lá dentro, as pessoas têm que olhar para você e tem que ver algo positivo. O ambiente, quem faz é você. Então você chega lá e você vai criar esse ambiente. Você vai criar um ambiente positivo que as pessoas vão ver e vão falar, cara, que legal, o ambiente está bom, está alegre, tá leve, né? Um ambiente leve, não está tóxico. Você vai ter sempre um resultado melhor do que você tem quando isso não acontece. E aí, como que são os sentimentos tóxicos, gente? Isso é importante, tá? Vamos lá. O problema não é quando os fatos acontecem conosco. O problema são o quê? Qual é o significado que eu dou para esses fatos? Vamos lá. Vou dar um exemplo esporádico aqui, tá? Vamos dizer que eu sou criança e meu pai resolveu sair de casa, tá? Eu vou falar para vocês como que é criar um sentimento tóxico dentro de nós. E aí eu tô falando de todo mundo, tá, gente? Todos passam por isso, desde que nascem, tá? Então, vamos lá. Meu pai resolveu, tinha lá, sei lá, 10 anos de idade, e meu pai falou assim, vou sair de casa. Ok. O que eu ouvi? Eu ouvi que meu pai ia sair de casa. O que eu ouvi? Eu ouvi meu pai saindo de casa. O que eu senti? Eu senti que meu pai saiu de casa, eu senti a falta dele, porque eu queria ele perto. Ok. Isso é um fato. O problema não é o fato, mas o significado que eu dou, tá? Vou explicar agora para vocês como funciona. O fato foi, ele saiu de casa. Agora, o significado que eu dou para isso, eu posso falar, eu posso sentir, né? Da seguinte forma, e dar o significado da seguinte forma. Negativo. Cara, meu pai saiu por causa de mim, eu não fui um bom filho. Por que ele abandonou a casa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a minha mãe tem um problema? Geralmente, e eu vou falar das mulheres, tá? Geralmente acontece isso com as mulheres. O significado, quando ele é um significado ruim para o abandono do pai, às vezes até a ausência, não a saída, mas uma ausência, o que acontece? A mulher, a menina, né, tem dentro dela o seguinte: homem nenhum presta. Não vou me apaixonar de novo porque homem abandona, homem trai, homem não é bom. Isso vai criando um sentimento, um significado ruim dentro da criança e ela leva isso até a fase adulta. Ela está intrínseca, é um sentimento tóxico que foi criado dentro dela. Por um fato, mas o problema não é o fato, o problema é o significado que eu dou para aquilo. Aí você vai, mas Beto, como que pode ter um significado bom para a saída de um pai? Vamos lá. Olha o significado. O ambiente dessa casa ficou melhor sem a presença dele. Porque podia ser um ambiente onde tinha muita briga, muita discussão, agressão, tá? Várias coisas. Então, o fato é o mesmo, não é? Não é a saída do pai, o abandono do pai, mas o significado que eu dou para aquilo pode ser positivo ou negativo.
E isso, você imagina isso dentro de você agora. Porque cada momento que um fato acontece, eu posso dar um significado para ele positivo ou negativo. Vou dar um exemplo. Furou o pneu. É bom furar pneu? Você está na estrada à noite, furou um pneu. Não. Qual é o significado que geralmente a gente dá quando fura o pneu? Pô, a gente xinga. Pô, geralmente, aí alguns até blasfemam, né? Pô, eu sou um azarado, eu sou não sei o quê, joguei pedra na cruz. Geralmente tem essas coisas. Eu estou criando o quê com isso? Um significado negativo, gente. Agora, olha só, o mesmo fato, estourou o pneu, tive que parar na estrada. Olha como eu dou um significado positivo para a situação. Poxa, muito obrigado, porque pode ser que se eu continuasse na estrada, eu iria sofrer um acidente na frente e morresse. Pode ser que na frente um caminhão poderia me fechar e eu ter que cair na ribanceira. Pode ser que um carro batesse na minha traseira e eu capotasse. Pode ser que eu fosse assaltado lá na frente. Entenderam? O fato não é o mesmo? O significado que eu dou para o acontecimento muda a minha história. Porque, mediante o significado, eu vou ter sentimentos positivos ou negativos. Sentimentos bons ou sentimentos tóxicos. Os sentimentos negativos se tornam tóxicos dentro de mim. Eu fico uma pessoa ruim, amarga. E, geralmente, o que acontece? Quando eu crio esse significado ruim, tóxico, negativo dentro de mim por um acontecimento, quando vem um outro acontecimento parecido, o que eu faço? Eu já sou tóxico. Eu já sou sempre negativo, porque está dentro de mim a concepção que aquilo ali é algo ruim. Vamos para a empresa agora? Vamos dar um significado para a empresa? Eu estou lá na empresa. E aí, a minha concepção, vou aqui esporádico, eu não sei qual é a história de ninguém, mas vamos dizer que meu pai, no passado, meu pai tinha uma empresa e meu pai foi roubado pelos funcionários. E por ele ter sido roubado, ele teve que fechar a empresa, meu pai ficou mal de situação, nós perdemos a casa, perdemos o carro, perdemos não sei o quê, passamos dificuldade financeira. Qual é o significado que eu tenho? Olha só, hein? Qual é o significado que eu dou para o fato dos funcionários terem roubado meu pai? Foi um significado bom ou ruim? Porque se ele foi ruim, que eu associei que a falta de recursos que eu tive foi devido aos funcionários ter roubado meu pai, se eu crio um significado, quando eu tiver a minha empresa, o que eu vou fazer com meus funcionários? Eu não confio em ninguém. Eu não dou voto de confiança. Eu não vou acreditar em ninguém. Todos que entrarem vão me roubar. E aí eu nunca posso largar a empresa na mão de ninguém. Eu sempre tenho que estar com a mão na massa, porque se eu sair, eu vou ser roubado e vou ter que fechar a empresa e vou passar necessidade. Estão entendendo o sentido do significado para os fatos? O que eu estou dizendo para vocês, gente, todos nós temos isso dentro de nós, todos. Todos nós temos. Cada um passou por uma ação diferente um do outro, mas que criou um significado também diferente um do outro. Ok? Eu tenho coisas que eu criei significados positivos dentro de mim para uma situação ruim, que eu agradeço por isso, e tem coisas que eu passei que eu dei um significado ruim e tóxico que eu tenho que desconstruir. E eu venho desconstruindo ao longo dos 2 últimos anos, tá? Porque é um processo. É um processo. Então eu preciso olhar para dentro de mim e ver o seguinte... É difícil, né? É difícil, porque são coisas que vêm de muito tempo, de passado, de infância. Sabe? Eu adquiri isso ao longo da minha caminhada. Então, é óbvio que, 30, 40 anos de estrada, construindo algo dentro de você, aí, em um ano você tem que reconstruir, não é um processo fácil. Mas se você não inicia o processo, você não muda, você não transforma, tá? É isso. Então, vamos lá. Você é a superposição das memórias experienciadas ao longo da sua vida, sejam experiências reais ou imaginadas. Sentimentos tóxicos versus sentimentos saudáveis. Como que funciona?
Aí eu vou entrar um pouco aqui na área da nossa neurocientista. O neurocientista, não briga comigo não, tá? Vamos lá. Tá bom, tô aqui quietinha. Como que funciona isso que a gente está falando sobre o significado, né? Como que se cria uma crença dentro de nós? Nós temos os 5 sentidos, ok? Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu cheiro, tudo que eu provo, tudo que eu ouço, cria dentro da minha estrutura neural emoções. E onde está o sistema de crença? Para tudo isso que eu faço, que eu vejo, que eu sinto cheiro, que eu ouço, eu estou criando significados para aquilo, sejam positivos ou negativos, tá? E esse significado eu crio o quê? Pensamentos em relação àquilo, já crio um pensamento, né? Então, as sinapses neurais, quem quiser saber mais sobre sinapses, a nossa neurocientista aqui é especialista nisso. As sinapses neurais são descargas, né? A gente tem descargas nos neurônios que... minha Siri aqui... Não quero que você fale o que é sinapse. Ela cria o quê? São os neurotransmissores, né? Que criam o quê? Descargas elétricas nos neurônios que eles vão criando as sinapses neurais. O que é a sinapse? Toda vez que eu tenho um acontecimento, eu estou dando uma sinapse neural e eu estou gravando, eu estou criando significado ali dentro da minha estrutura neural emocional, e em cima disso eu crio um sentimento. E qual é o sentimento que eu crio para isso? Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. Em cima desse sentimento que eu tenho, eu crio uma ação ou uma reação, um tipo de comportamento diferente. E isso aqui, gente, vira um ciclo. Para cada ação que eu sofro, ou eu falo, ou eu ouço, ou eu toco, eu estou criando sempre um ciclo onde resultados e acontecimentos da minha vida vão criando impressões dentro da minha mente, ok? Do meu cérebro. Tem coisas que às vezes, são dentro do meu consciente, tem coisas que são gravadas dentro do quê? Estão lá no meu inconsciente. E tem ações que eu faço hoje, que por ele estar no inconsciente, eu nem sei por que eu faço. Mas porque eles já foram gravados e foram criados no meu passado, mas estão lá guardados. E as minhas ações, minhas reações, meus comportamentos são provenientes daquilo que eu vivi lá atrás. Então, os meus comportamentos hoje não são porque eu estou vivendo algo agora. Meus comportamentos e ações, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, são coisas que eu vivi no meu passado. A grande questão é, eu posso viver assim? Posso. Eu posso morrer assim? Posso. O problema é o seguinte, se eu tenho hoje ações, comportamentos e reações que estão me impactando negativamente, o que eu preciso fazer? Preciso mudar. Certo? Quem muda? Você. Precisa ter o quê? Uma reprogramação. Tem que ter uma reprogramação, tá? Em cima daquilo que você tem lá já guardado. Então, eu preciso reprogramar. E como se reprograma? Da mesma forma que ele entrou lá. Ali, ó. Visão, tato, a comunicação. E a gente cria ferramentas. A gente vai falar isso no finalzinho aqui. Ferramentas para que eu possa mudar isso. Mas eu só mudo quando vem a consciência que existe algo de errado, gente. Não tem como mudança se não cair a ficha, lembra? Tem que cair a ficha, cara. Esse comportamento que eu estou tendo é prejudicial para mim, é prejudicial para minha família ou prejudicial para minha empresa. Quando eu identifico isso, que esse comportamento, essa ação, isso que eu estou fazendo, essa reação, e geralmente assim, vocês já viram isso? É um gatilho. Tem um gatilho, você já reage de uma forma que você, putz, depois você vai pensar, cara, podia ter feito diferente, mas foi tão automático. É o quê? Reação. Porque você já está com isso lá gravado dentro de você, o gatilho veio, você já, na hora, nem pensa. Então, a gente precisa o quê? Precisa identificar isso. Aonde estão
os comportamentos, ações e reações negativas que eu estou tendo agora, que estão me prejudicando a minha empresa, e eu preciso mudar. Se eu não mudo, gente, a minha empresa não vai mudar o resultado que ela está tendo. Eu preciso analisar isso e ter um novo comportamento. Para isso, eu tenho o quê? Ferramentas. Então, vamos lá? Vocês têm uma ferramenta na apostila de vocês, que se chama Mapa de Sentimentos Tóxicos. Dá uma olhada aí. Quem está com a apostila aí? Eu só não sei qual é a página. Quem puder... Página 193. 193. Vamos lá. Como que funciona essa ferramenta? Na primeira coluna eu tenho o quê? Sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento de ódio, inveja, insatisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, apego, vergonha. Alguém aqui tem algum sentimento desse? Todos. Quem vai ter árvore? Quem sou eu. Todos nós temos, só que alguns têm um sentimento mais elevado, com um grau mais alto do que outros, ok? Por quê? Porque nós vivemos, o nosso passado foi diferente um do outro, a gente não viveu a mesma coisa, e nossos significados, às vezes até para a mesma ação que nós sofremos no passado, nosso significado foi o quê? Foi diferente um do outro. Uns tiveram deram um significado positivo, e outros deram um significado negativo. Mas tudo bem. Hoje eu tenho um sentimento que é proveniente desse passado. E eu preciso identificar agora cada sentimento desse que é negativo, e eu preciso o quê? Preciso estar hoje atrapalhando ou a minha vida ou o meu negócio. Vamos focar no negócio agora, tá? Empresa. Então, olha para esses sentimentos agora. E eu quero que você diga qual desses sentimentos, vamos escolher 3 só, não precisa, vamos fazer tudo porque senão vai demorar muito. Mas eu quero que você olhe para esses sentimentos aqui e você escolha aqui 3 que são mais com a frequência ou uma intensidade maior na sua vida. Escolhe 3 aí, desses que a gente tem aqui. Quando escolher, me fala aqui, quais foram os sentimentos que vocês escolheram. Eu coloquei insatisfação, ansiedade, e Estresse também. É para falar, Humberto, o que a gente escolheu? Fala os 3 que vocês escolheram aí. Qual foi que... É insatisfação, estresse e raiva, às vezes. Marta, o seu? Diria que, olhando para dentro da parte de empresa, entraria insatisfação, estresse e acho que ansiedade. Ansiedade. Lune, o seu? Raiva, insatisfação e ansiedade. Ok. Felipe? Seria estresse, ansiedade e, de vez em quando, um medinho. Legal. Vamos lá, gente. Eu acho que o medo faz parte de todo mundo também, né? Não, mas você viu que a ansiedade praticamente 100%, né? Ansiedade. Então, vamos lá. Como que a gente vai preencher a ferramenta? Frequência. Qual a frequência? A frequência é a seguinte, eu tenho 7 dias na semana, ok? Ok. Então, você vai marcar de 1 a 7. Quantos dias eu sinto esse sentimento? Então, bota aí. Nos 3 que vocês escolheram, coloca aí, de 1 a 7. Quantos dias eu sinto isso? Se for todos os dias, todo dia você sente ansiedade, bota 7.
Ah, não, eu sinto de 2, 3, bota 3, 4 vezes na semana. Coloca aí. Nos 3 que você escolheu ali, ó. Tá? Foi? Foi. Agora vamos lá. Do lado agora de cada um que você colocou a frequência, você vai colocar a intensidade. A intensidade é de 0 a 10. Então escreve aí, de 0 a 10, qual a intensidade que você sente. Então, por exemplo, vamos dizer que você colocou que você sente ansiedade 3 vezes na semana. Qual é o grau de intensidade, por exemplo, hoje, Humberto, eu tive ansiedade. Qual foi o grau de 0 a 10 de intensidade, de ansiedade? Foi muito? Foi algo que, cara, estava te tirando, sabe? Você estava com um grau absurdo de ansiedade? Não, foi fraquinho, daquela ansiedadezinha, mas passou rápido e tal. Não me impactou muito nas minhas emoções. O medo, qual o grau desse medo? Qual a intensidade dele? Quando ele vem, qual a intensidade que ele vem para você? De 0 a 10. Coloca aí. Foi? Agora eu quero que você multiplique Repete isso aí de novo. a intensidade, Não, intensidade não. a frequência. A Não, frequência? frequência e intensidade. Ah, não, então não perdi nada. Porque a Bia Ah, tá. Não, beleza. Ó, frequência de 1 a 7. Ok? Intensidade de 1 a 10. certinho, certinho. Tá? De 1 a 10. Então vamos lá. Agora eu preciso o fator. Eu preciso que você multiplique frequência com intensidade. Você vai colocar no fator o resultado. Multiplica aí. Me fala aí, qual foi qual foi o resultado aí de vocês aí pro sentimento? Fala aí, Lune. Raiva 10, insatisfação 25, ansiedade 70. Gente, o grau máximo é 70, tá? O máximo, o máximo é 70. Vai, o Anderson, quanto que deu o seu? Tá no mudo, tá mudo, Anderson. Anderson tá mudo. Desculpa. Raiva deu 8, estresse 35 e satisfação 32. Beleza. Marta? Peraí que eu estou desmutando aqui. Insatisfação 28, estresse 21 e ansiedade 25. Ok. Felipe? E estresse deu 56. Medo deu 10. E ansiedade, 4. Ok. Flávio? Opa, deu insatisfação 42, medo 21, ansiedade 35. Ok. Então, eu preciso que vocês olhem agora para esse resultado, esse número que vocês tiveram. Olha a frequência e olha a intensidade que vocês estão tendo esse sentimento, que é um sentimento ruim. E agora eu quero que vocês respondam com esse sentimento e com essa intensidade, o que você comunica hoje? O que você tem comunicado quando você sente isso? Escreve aí. Por exemplo, quando eu sinto ansiedade, qual é a minha forma de comunicar? O que eu comunico quando eu estou ansioso? Quando eu estou nesse grau de ansiedade? Escreve aí. Se tiver dúvida, não pergunta. Eu não vou pedir para vocês falarem agora, não. Só que vocês escrevam, tá? Que é para vocês. Depois vocês vão fazer todos os sentimentos. Só vou pegar 3 agora para a gente poder fazer o exercício. Agora, a outra coluna fala assim, ó, o que eu penso? Então, pensa o seguinte, no momento que você está tendo esse sentimento,
vamos dizer, o sentimento de insatisfação. No momento que você está com esse sentimento de satisfação, o que vem à sua cabeça? Qual é o seu pensamento? Qual é a imagem que vem quando você está insatisfeito? Qual é o diálogo interno que você faz com você mesmo? Então, escreve aí. O que vem à sua mente? O que você pensa? Qual é a imagem que vem? Qual é o diálogo que você trava com você mesmo quando você sente, quando você tem esse sentimento? Coloca aí. Lembra, a gente está falando voltado isso aqui para a empresa, tá? Porque essa mesma ferramenta, quando eu faço live, o coaching live, eu uso isso aqui também para vida, né? Então, para relacionamento, Então, voltado para a empresa, foca naquilo que vem. Você está lá na tua empresa, veio aquele sentimento ruim, o que vem na sua cabeça? A próxima pergunta agora é o seguinte: em que ambiente, pessoas ou circunstâncias vêm mais esse pensamento? Ou mais esse sentimento? Qual ambiente, pessoas ou circunstâncias que fazem sentir isso? Por exemplo, ansiedade. Qual ambiente que você está que te traz mais ansiedade? Quais são as pessoas que te trazem mais ansiedade? Qual é a circunstância que acontece? Qual é o gatilho que acontece com você que te traz esse sentimento? Coloca aí. Para cada um dos sentimentos, tá, gente? Qual é o gatilho? Qual é a circunstância, ambiente, pessoas? Aquilo que acontece que te traz esse sentimento ruim. E por último agora, quais são as consequências que esse sentimento ruim te traz física, emocional e espiritual? Escreve aí. Quando esse sentimento vem, quando você sente isso, quais são as consequências que te trazem? Por exemplo, cara, me dá dor de cabeça, eu fico mal, eu fico de cama, não dá vontade de sair de casa, eu brigo com todo mundo, tenho meu sentimento é ruim, é um sentimento de querer largar tudo. Não sei, cada um tem uma consequência diferente um do outro, tá? Para os sentimentos. Beleza? Fizeram? Pergunta que eu faço agora é o seguinte: que fichas caem? Você escrevendo agora, vendo a consequência que você tem hoje na sua vida, mediante o sentimento que você tem, que é um sentimento ruim, qual é a ficha que cai para você hoje? Quem quer falar? Desmuta aí. Estou escrevendo aqui ainda. Acredito que nessa parte, né, o quanto isso influencia na nossa vida, seja pessoal ou profissional, inclusive, o quanto interfere no rendimento como um todo. Então, para a gente se dar conta o quanto a gente está tendo com esses sentimentos, vamos dizer assim, e o quanto isso está interferindo. Está mutado, Humberto. Quando você escreveu, você, olhando isso, você viu que isso realmente impacta negativamente a sua produtividade, por exemplo? Esse sentimento ruim? Sim, por exemplo, quando estou estressada, a gente começa a não render. Você fica muito mais trabalhando em cima do estresse e sua atenção, tudo isso acaba não funcionando, né? Sua atenção é consegue capturada desenvolver o pelo pensamento, né? estresse. Raciocínio legal. Gente, vocês concordam que o que a gente está falando aqui se vocês conseguirem mudar o sentimento tóxico para um sentimento bom, muda totalmente a vida de vocês? Se vocês conseguirem mudar
sentimento tóxico que vocês têm hoje, vocês mudam a empresa de vocês? E se você muda o ambiente da empresa de vocês, o ambiente de trabalho, o clima organizacional, o que acontece com a sua empresa? Não tem jeito, é automático, você vai ter sucesso. Com certeza você vai ter um aumento de produtividade, você vai ter um aumento de rentabilidade. É automático. E quem cria esse ambiente de trabalho? Você. Aí você fala, pô, Humberto, mas como eu faço isso? Como que eu mudo? Quem fez essa pergunta agora? Eu quero mudar esse sentimento que eu tenho, mas eu não sei como. Eu sei que é ruim, mas não sei como. Quem é que tem essa vontade de mudar esse sentimento? Cara, eu acho que a gente, quando vê, né? Às vezes a gente sabe que é difícil, assim, tem esses defeitos, mas quando a gente escreve, assim, a gente, no fundo, às vezes a gente esconde, né? O que a gente tem de ruim. A gente quer mudar sempre. Eu busco sempre evolução. Mas tem aquilo que eu estava falando, é difícil, né? Porque você tem que sair da zona de conforto, né, cara? É Primeiro é o decisão, né? seguinte, Eu quero mudar, é decisão. não, a primeira coisa é isso que a gente fez agora. A primeira coisa é, eu identifico o problema, ok? Existe um problema e isso é ruim para mim, é tóxico. Segundo é a decisão de mudança. Terceiro é a ação, tá? Não tem como eu saber que existe um problema e isso está me impactando negativamente, seja na minha vida, seja no meu negócio, e não decidir mudar ou não agir para a mudança. Mas agora eu tenho uma boa notícia para vocês, porque existe uma forma de vocês mudarem. Existe uma ferramenta para isso. E essa ferramenta, quando você identifica o seu sentimento tóxico, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai reprogramar o sentimento tóxico. Vamos reprogramar. Vamos fazer uma reprogramação. E aí, gente, a gente está indo para o coach puro agora. É reprogramação de crença. Agora é a hora de mudança. Mas, como eu falei aqui, é só para quem quer. É só para quem quer mudar. Então, como que eu faço? Vamos lá, vamos para a ferramenta? Vamos lá. Vamos dizer que você... Vamos lá, ansiedade. Qual é o novo sentimento que você quer ter para trocar pela ansiedade? Fala para mim. Quem pode me dizer? Calma. Calma. Quem mais? Relaxamento. Gente, eu sou muito ansiosa, eu quero as coisas tudo para ontem. Tranquilidade. Tranquilidade, talvez. Segurança. Quem mais? Resiliência. Resiliência. Quem mais? Eu ia de tranquilidade. Então agora você vai trocar esse sentimento ruim que você tem, que você colocou agora, você vai trocar, sabe, do lado do xizinho aí, você vai colocar agora o novo sentimento bom, positivo, que você quer ter na sua vida. Se eu não quero ansiedade, você bota do lado ali, ó. Novo sentimento. Agora é o quê? E você coloca tranquilidade. Aí você vai escolher o sentimento bom que você quer mudar. Se é um sentimento ruim que te faz mal, qual é o sentimento bom que você quer colocar no lugar? Escreve aí. Depois vocês vão fazer a ferramenta toda, tá, gente? Tô dando exemplo para vocês, pra gente ganhar tempo aqui. Colocaram aí? Vamos lá. Nova comunicação. Como que eu faço isso? Lembra que vocês colocaram lá como vocês se comunicam com sentimento ruim? Lembra? Sim. Existe uma comunicação ruim, certo? Alguém quer me dar um exemplo de uma comunicação ruim quando estou com sentimento ruim? Alguém quer me dar um exemplo aí? Da ansiedade, eu fico com sentimento de urgência. Mas o que você comunica? O que eu comunico. É. Não, então, urgência, naquele anterior que você fez. Então, na ansiedade. Não é na ansiedade que a gente está falando? Isso. Bom,
Eu comunico urgência. Tá, você comunica para as pessoas urgência, ok? Sim, para mim também, um sentimento de urgência das coisas. Beleza. Então, mas a sua comunicação é como? O que você faz? Eu fico muito acelerada, fazendo as coisas muito rápido. Mas você cobra as pessoas? Você sabe, você fala, como você fala para as pessoas? Qual é o Eu seu quero as jeito de coisas falar? muito rápido, porque eu quero que as coisas sejam feitas mais rápidas. Cobrança, né? Uma cobrança Sim. excessiva. Beleza. Como é a minha nova comunicação agora que eu preciso ter? Se você está tendo um sentimento de urgência, uma cobrança muito excessiva, e você quer mudar, você vai fazer o que agora? Respirar fundo, com toda a calma. Lembra, eu tô fazendo o inverso agora, estou trocando o sentimento para poder reprogramar a minha mente. No momento que vier a ansiedade, eu troco o sentimento, porque você botou o quê? Tranquilidade? Eu vou ter relaxamento. Relaxamento. Se você está relaxado, você cobra com Não, eu vou urgência. cobrar, mas vou aumentar o prazo. Então você não tem um sentimento de urgência, ok? É, Você não vai ter um sentimento, uma comunicação de cobrança de excessiva, urgência, de urgência. Por quê? Porque agora você está relaxada, você não está Sim. mais ansiosa. Sim. Então, sua nova comunicação agora é o seguinte: é tirar a cobrança, tirar a urgência. Eu vou me comunicar de forma que é mais tranquila, mais relaxada com a minha equipe. Ok? É uma nova comunicação. Você está mudando a sua comunicação. Isso, o Lune, não, eu não estou dizendo que isso é para o dia para a noite. Isso é Mas eu trabalho, Sim, tá? sim. É um trabalho que você faz de quê? Todo dia, todo dia, todo dia. Viu que o sentimento tóxico está vindo, você faz o quê? Opa, eu tenho que mudar a minha comunicação. Não posso ser assim. Mudo minha forma de agir. Se eu mudo, vamos para o outro agora. Qual é o ganho? Qual é a imagem que você vai ter quando você mudar essa comunicação? Agora é o que você quer ter, tá? É futuro. Então, Sim. se eu mudo, se eu estou relaxado agora, quando vem alguma situação e eu agora não sou ansiosa, e eu estou me comunicando agora de maneira diferente, de forma relaxada, sem urgência, qual é o ganho que eu quero ter e qual é a imagem que vem à minha mente com essa comunicação nova que eu estou tendo agora? Fala para mim. Escreve aí, é para escrever, gente. Sim, eu estou escrevendo, mas eu só não consegui ver a imagem ainda. Não? Qual foi a imagem negativa que você teve lá no exercício? De correria, de fazer muita coisa junto, de exigir muita coisa junto. Confusão, sei lá, perda de dinheiro, sempre vem uma coisa ruim associada, ok? Sim. Agora o seu ganho agora, a sua imagem agora tem que ser uma imagem positiva. Então, se você agora não é mais ansiosa, se você está comunicando agora uma comunicação mais tranquila, a sua imagem tem que ser uma imagem positiva. Qual é a imagem que você quer ter na sua empresa a partir dessa comunicação? Fala aí para mim. Organizada. Uma empresa tranquila, organizada, sem correria, entendeu? Sem atropelo, sem desespero, sem bagunça, sem caos. Então, coloca aí essa imagem que você tem que criar na sua mente agora. Legal. Tá? Botei. E a última, que é a mais importante, é qual é a decisão que você toma. Sim. Tem que escrever. Escreve a decisão. Para cada sentimento, você tem que ter uma decisão, o que você vai fazer para mudar a sua forma de se comunicar. Quero sua ajuda. Qual é a decisão que você toma? Escreve aí, para cada um deles. O que você vai fazer? Então, por exemplo, você sabe, vamos lá, vou dar um exemplo agora, tá? Você sabe o gatilho, não sabe? Deixa eu voltar aqui, ó. Lá na coluna que a gente fala assim, em que ambiente, pessoa ou circunstância vem esse sentimento ruim, certo? É o gatilho. Sim. Beleza. Se você sabe qual o gatilho, você sabe em que momento que você vai sentir de novo, certo? Certo. Beleza. Então, se você já sabe em que momento que vai vir o gatilho e como ele vem, qual é a decisão que você toma? Quando vier essa situação, esse ambiente ou essa pessoa, eu vou tomar essa decisão agora, eu vou agir dessa maneira, diferente como eu estou agindo hoje. Então, a decisão é essa, é mudar a forma
de agir naquela situação. É porque, assim, como cada um colocou uma coisa diferente, eu tenho que falar de forma mais genérica, mas vamos lá. Você botou o que lá no ambiente? Qual foi o Então, gatilho que você por botou na exemplo, ansiedade? Então, porque não pode botar muitos, eu botei um. Por exemplo, o cliente novo que se atrasa. O cliente novo, é a primeira vez dele e ele se atrasa. Ok. Isso em mim cria muita ansiedade. Eu não sei se ele vai vir, ele marcou, não sei se Vou ele vai te- vir. Se ele vai vir. Agora eu vou ser seu coach agora, tá? Sim, Vou fazer perguntas. O cliente novo se atrasou. sim. O atraso dele teve alguma ação sua? Não, Não. Ele chegar na hora depende de você? não, Ele adiantar um pouco para poder não se atrasar vai depender de você ou da sua equipe? não. Captou o que eu estou falando para você? Sim, mas se ele A faltar, não sua... entra dinheiro. Se ele Olha faltar, só, não entra dinheiro. A ansiedade é Luane, por isso. Luane, vamos lá. Hum. Se ele faltar, o que você... Depende de você, ele não faltar? Não, Então você não pode estar ansiosa por isso, porque não depende da sua ação. A ansiedade é eu ficar sofrendo por algo que eu não posso fazer. Eu estou antecipando uma coisa no futuro que eu nem sei se ela vai acontecer e que eu não tenho controle e comando sobre aquilo. Então, se eu não tenho comando, se não depende de mim, das minhas ações, eu não posso sofrer com aquilo. Então, o que você vai ter que escrever como decisão aí é o que você acabou de falar. Eu vou repetir o que você botou, que é um cliente que se atrasa. Então, se eu botar assim, decisão. Quando um cliente, ou o próximo, quando os clientes se atrasarem, eu vou relaxar. E eu não vou sofrer por isso, porque isso não depende de mim. Entendeu? entendi. Olha só, se você tiver essa comunicação dentro de você, você não sofre mais. Muito Entendeu? obrigada. Isso, a ansiedade, gente, por isso que todos colocaram ansiedade. Porque é exatamente isso. O que a gente faz? O que é ansiedade? É sofrer por algo que não está no nosso controle, não depende de nós, e é uma coisa futura. Que eu não posso resolver agora. Então, eu estou antecipando algo que eu não sei se nem vai acontecer. Então, olha só, às vezes, por acaso, nesse caso, o cliente já está se atrasando, ok? Mas vamos dizer que você tem ansiedade pensando se o cliente se atrasar, você vai ter um problema. Olha só, o problema nem aconteceu ainda, e você já está sofrendo pensando se ele for acontecer. Esse é o maior problema que nós temos hoje na sociedade. Eu sofro por algo que eu não sei se vai acontecer. E mesmo que ele aconteça, se ele não depende de mim, eu tenho que, deixar para lá. Não depende da minha ação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: fiz tudo que estava ao meu alcance? Sim. Tudo que dependia de mim eu realizei, a minha equipe realizou, tudo foi feito da melhor forma, nós fizemos tudo que tinha para fazer. Se foi feito, agora eu tenho que fazer o quê? Relaxar. Descansar. Relaxar. Relaxar. É só isso. Mais nada, porque não depende de você. Compreendeu? Compreendi. É isso. É isso. Tá? Então, coloca, mas faz isso com todos os sentimentos, tá? Não só a ansiedade, mas preenche todos os sentimentos dessa forma. Muda a comunicação, como você vai se comunicar com esse novo sentimento, vê qual é a comunicação ruim e você precisa mudar. Então, anota aí agora para que você possa ter essa... Depois você vai fazer todos os outros, mas bota isso como exemplo. Humberto, desculpa, mas eu me embolei na parte da decisão, cara. Decisão é o quê? É a decisão que você vai tomar de mudança, tá, Felipe? Então, eu vou ter uma nova comunicação. Imagino uma imagem, um ganho que eu vou ter com essa nova comunicação que eu vou ter e com esse sentimento que eu vou substituir pelo tóxico.
Só que eu tenho que ter uma decisão de fazer essa mudança, não tem? Uma decisão, uma ação. Qual é a ação que você vai fazer para mudar? É isso que você tem que colocar aí, a decisão. Como eu falei agora com a aluna aqui, qual é a decisão que ela tem que tomar? Quando o cliente se atrasar, a decisão é, quando o cliente se atrasar, eu vou relaxar, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou me estressar, eu não vou fazer nada porque não depende de mim. Essa é a decisão, entendeu? É uma ação. Entendi. Deu para... Beleza? É mudar, na verdade, é o gatilho, né? Você sabe qual é o gatilho já. Você sabe qual a decisão, o novo sentimento positivo que você quer ter. Você sabe qual a comunicação que você vai ter e qual a imagem que você formou, o ganho que você quer ter, você toma uma decisão agora. Quando vier esse gatilho, que você sabe qual é, que você já anotou lá, ou o ambiente, ou a pessoa, às vezes é uma pessoa. Pô, aquela pessoa te tira do sério, aquela pessoa te deixa com ódio, aquela pessoa te deixa com raiva. Quando ela chega no ambiente, tira teu sossego. Então, você sabe que aquele ali é o teu gatilho. Então, qual é a decisão que você vai anotar aí? Quando essa pessoa X chegar no meu ambiente de trabalho, aí você, vira a chave. Eu não vou mais ficar com raiva. O meu sentimento novo agora vai ser o quê? Tranquilidade, felicidade, alegria. Você está mudando a comunicação dentro do teu... Para você o quê? No gatilho, você muda a sua comunicação. Hoje, quando essa pessoa chega, por exemplo, que se você está com raiva ou com ódio, sua comunicação é agressiva. Concorda? Você está com raiva, está com ódio, então você comunica de forma agressiva. Essa é a comunicação antiga. Então, o inverso disso é o quê? Uma comunicação de tranquilidade, de alegria, de bom humor. Então, você muda agora. Aquela pessoa que você agia de forma agressiva com ela, quando ela chegar no ambiente, a partir de hoje, você vai fazer o quê? Pô, alegria, chega aqui, vamos tomar um café, toma aqui, pô, quer uma água? E você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar a sua reação e a sua comunicação mediante aquele gatilho que te trazia algo tóxico, um sentimento tóxico, tá? Perfeito. Só lembrar da musiquinha do BNI. Alegria, alegria. Gente, isso aqui, essa ferramenta aqui, ela é importantíssima. Não só para a empresa. Fala. Oi. Eu queria que você fizesse isso que você fez comigo, com outra pessoa aí, só para ficar mais, entendeu? Outro que você fez, só para fixar mais. Qual que você quer? Fala aí. Da decisão, alguém que se candidate. Alguém aí se candidata? Por exemplo, pode ser o Felipe, que ele ficou na dúvida, entendeu? E qual que você Felipe, pode ser. O dele era... Fala, Felipe, qual que você quer? O meu gritante é estresse. Estresse. Então, Beleza, vamos lá. Era o gatilho, o estresse? Qual era... Calma, gatilho, vamos lá. Qual era a comunicação que você tinha no estresse, Felipe? A comunicação que eu tinha, eu fico reativo. Você reage mal. Beleza? Bem reativo. Uma reação nervosa, agressiva, como que é a reação? Nervosa. Beleza. Então, a sua comunicação é reação nervosa com as pessoas. Qual era o gatilho? Ambiente, pessoa. Não precisa falar qual é, mas ambiente, pessoa ou circunstância? Eu botei aqui qualquer pessoa que não respeita meu tempo. Show. Isso me estressa bastante. Beleza. Então, beleza, Lune? Ele já falou o gatilho, já falou qual era a comunicação dele, que era reativa, nervosa, de forma nervosa. Beleza. Então, ele já sabe o gatilho. Agora, qual é a nova comunicação que você colocou para o estresse? Nova comunicação ou sentimento? Tá, vamos para o sentimento, então. No estresse, você botou o quê? Gratidão. Gratidão. Beleza. Para um sentimento de gratidão, qual é a nova comunicação que eu tenho? Para o sentimento de gratidão. Cara, eu botei aqui escrito agradecer pela oportunidade da informação que a pessoa traz, mesmo sendo fora do tempo. Show de bola. Exatamente isso. Perfeito.
Então, você trouxe uma comunicação relativa à gratidão, agradecendo a pessoa que, mesmo ela se atrasando ou te cobrando algo fora do tempo, ela está te ajudando. Então, tu está sendo grato por ela, que ela está te trazendo a informação que você precisa. Então, é Exato. gratidão. Cara, show de bola. É exatamente isso. Qual é a imagem, qual é o ganho que você vê quando você mudar a sua forma de se comunicar com ela? Integridade e calma. Mas qual o ganho que você vai ter com essa pessoa, por exemplo? Que aí você falou uma pessoa, né? Mas qual o ganho que você vai ter com essa pessoa, por exemplo? Você falou em relação a você, mas além de você, qual o ganho que você acha que você vai ter com essa pessoa que você antes se estressava com ela? Deixa eu voltar então um passo. Quando você se estressava, que tinha uma comunicação com ela, que era uma comunicação nervosa e tal, Já sei. você Maturidade. tinha. Oi? Maturidade. Mas O você ganho. tinha como que era a sua relação com essa pessoa? Você aproximava ou você se distanciava dela? Distanciava, criou uma distância. Entendeu? Então você se Uhum. distanciava por causa da sua reação, que era uma reação agressiva ou nervosa devido ao estresse. Quando você muda a sua forma de falar com essa pessoa e você é grato, o que você vai fazer com essa pessoa a partir de agora? Você está trazendo ela mais perto de você, ok? Sim. Qual a imagem, qual o ganho que você tem com essa relação? Você vai ter mais o que dessa pessoa? Proximidade. Confiança. Proximidade, interação, amizade, companheirismo. A pessoa vai te trazer mais oportunidade, vai te trazer, sabe? São ganhos que você vai ter, porque você, de vez de afastar, você aproximou devido à forma nova de comunicação com ela. E agora, qual é a decisão que você toma mediante isso? Escuta ativa. Escuta. Beleza. Exato. Então, Por exemplo, a eu botei decisão. uma palavra só, porque quando acontecer, ao invés de eu agir de forma reativa, não vem, agora estou ocupado. Não, eu vou só ouvir e prestar atenção realmente no que a pessoa está falando. Show de bola. Então, olha só, a decisão é, que tem que ser uma ação, tá, gente? Tem que botar um verbo, uma ação aqui. Então, qual é a decisão? Eu vou ter uma escuta ativa com as pessoas que vierem me cobrar fora do tempo, aí você vai escrever a situação, tá? Então, essa é uma decisão que você toma a partir de agora. Entendeu, Lune? Entendi. Agora entendi. Tá? Mais alguém? Quer tirar dúvida? Fechou? Sim. Gente, isso é algo que muda, tá? Muda relacionamento, muda empresa, muda tudo. Vocês vão ver que se você... a gente tá falando de empresa. Isso muda de empresas, muda em casa, muda, Muda né, tudo. todos os ambientes. É impressionante como isso, quando eu faço no Life, o Coach Life, cara, muda relacionamento assim, de forma absurda. Com filho, com esposo, com mãe, pai, é mudança completa, tá? De relacionamento. Então, a gente está voltado aqui mais para negócio, então faça isso com os seus colaboradores, faça isso no seu ambiente de trabalho. Marta, que tem lá trabalha lá na empresa, lá, mude, né, lá a forma de comunicar, você vai ter um retorno bem mais positivo no seu ambiente de trabalho. E a ideia é que a gente realmente possa progredir. O sentimento tóxico, ele só prejudica a nós mesmos, tá? E às vezes a gente tem um sentimento tóxico por uma pessoa, por exemplo, e esse sentimento só vai prejudicar a gente. A gente acha que a gente está fazendo mal, às vezes, para a pessoa, e a gente só está trazendo um problema para a gente, tá? Porque a outra pessoa não está nem aí. Ela nem sabe o que está acontecendo. E a gente está criando um problema para a gente, acumulando, às vezes, uma raiva, acumulando ódio, acumulando estresse. Então, angústia, isso só faz mal. E faz mal física, emocional e espiritualmente. Então, agora é a hora de mudança. Agora é a hora da gente mudar totalmente a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir
aos gatilhos que são trazidos para a gente todos os dias. Todos os dias. Gente, gatilho tem toda hora. Não tem como fugir. E são vários. Agora, de quem é a decisão de agir de forma assertiva ou de consentimento tóxico? De quem é? É a nossa. Não é a sua. Tá? Beleza? Muito bem. Que fichas caem? Para tudo que eu não tenho controle, eu tenho que relaxar. Isso aí. Cara, o Lune, eu estou falando agora, ó, você pode colocar vários aí, tá? Vou te falar agora sério. Se você mudar esse sentimento em você, se você tiver essa forma de pensar a partir de agora, você vai ver como muda a sua vida, tá? Muda a sua vida, ó, muda a sua empresa, muda a sua saúde, muda relacionamento, se você simplesmente fazer exatamente o que você acabou de falar para mim agora. Mas eu tô falando sério, eu ri, mas eu tô falando sério. Para tudo que eu não tenho controle, eu tenho que relaxar. Exatamente isso. Isso. Eu quero ter muito controle das coisas. Show de bola. Mais alguém? Alguma decisão que tomou a partir de hoje? Fala para mim aí. Quero ouvir de vocês. Tem uma coisa que reforça aquilo que aprendemos na última sessão, que é aquilo do chão arco. Isso aí. Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. Isso dá para ligar diretamente com a linha de Losada. Exato. É que a linha de Losada, olha só, a linha de Losada, a gente estava falando como a gente se comunica com o colaborador, certo? O que a gente aprendeu hoje é para a gente mudar a nós. A nós. Mesmo. Como a gente se comunica conosco. Como eu vou me comunicar comigo? Porque isso que a gente está fazendo aqui é para mim, é para mudar a mim. Então, a felicidade que eu estou trazendo aí, que o Arco traz, eu vou mudar o meu cérebro, eu vou ser mais feliz. Se eu sou mais feliz, eu faço o quê? Eu sou mais produtivo. Se eu sou mais produtivo, eu crio no ambiente onde eu estou. Gente, isso é notório, tá? Você pode ver. Tem pessoas que, quando chegam no ambiente, mudam o ambiente. Concordam? Concordo. Positivamente e negativamente. Tem as duas coisas, tá? Tem aquela pessoa que tem uma nuvem preta, ele carrega uma nuvem preta na cabeça. Onde chega, cara, muda negativamente. E tem aquela pessoa que já chega e muda positivamente. A gente precisa ser essa pessoa. Aonde quer que a gente esteja, eu estou levando sentimentos bons, não tóxicos. E aí, se eu estou levando esse sentimento bom para a minha empresa, o que eu estou fazendo com a minha empresa? Estou criando um ambiente saudável de trabalho. E todo mundo que entra no meu ambiente, no meu ciclo, no meu ambiente de trabalho, na minha organização, sente esse ambiente. Inclusive, quem vai sentir isso? Não só o seu colaborador, quem mais? Os clientes. Gente, é diretamente relacionado ao cliente. Se você está bem, você mudou seu sentimento, você está bem, e mediante isso você criou um ambiente bom de trabalho, seu colaborador está bem também. O maior beneficiado disso é o seu cliente. E se ele está sentindo que o ambiente de trabalho, que as pessoas estão bem, estão entregando o melhor, o que você aumenta com isso? Que estava escrito lá no Golem, a sua lucratividade e produtividade. É automática, gente. Isso é uma receitinha de bolo. Receita de bolo. Não tem como eu querer resultados excelentes ou novos resultados fazendo a mesma coisa. Não tem. Eu preciso mudar. E se eu mudo para o melhor, o resultado lá na frente é de excelência e é de sucesso. Essa é a regra do bolo. Essa é a regra do jogo. Beleza? Beleza. Show? Muito bem. Então vamos lá. Como não podia deixar de ser, nós temos algumas tarefinhas, né? Sim. Agora o Tim Collin, tá? Esse aqui é uma capa vermelha do livro dele, Vencedoras por Opção, capítulo 7 só. Fome de Poder, filme. Eu já vi, mas vou assistir de novo. Muito bom esse filme. É McDonald's, né? McDonald's. Cara, o filme é excelente, excelente. Já assisti várias vezes.
É Finalizar a legal. ferramenta. Vamos ver todo mundo, que a gente vai, na próxima aula a gente vai discutir sobre o filme, tá? Sim, sim. Finalizar a ferramenta mapa de sentimento, então a gente fez só 3, vamos fazer todo ele, tá? E vocês vão colocar quais são os ganhos que vocês vão ter nesses 15 dias aí. Maravilha? Maravilha. Maravilha. Bota Show. coisa do livro, por favor. Tá bom, beleza. Gente, adorei Gente, a aula. muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Tenham um bom restante aí de semana e até a próxima. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, qualquer pedido de ajuda, me mandem aí, só me chamar. Estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu. Beijo, Valeu. fiquem com Deus. Obrigada, Humberto. Valeu, Boa gente. noite a todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.